Irmãos e irmãs, bom dia. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. João, Evangelho, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Tomando como base esse texto bíblico, nós meditaremos sobre o tema amar para pastorear. Diz assim a palavra de Deus: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós fizemos parte, irmãos e irmãs, da turma de 1998 do Seminário Teológico Batista do Nordeste, e essa turma estudou num período de transição naquele seminário ali em Feira de Santana, transição na reitoria. O pastor Neil McSchutz, missionário norte-americano, deixaria então a direção do seminário em 99 e assumiria o pastor Dr. Ágabo Borges, primeiro diretor brasileiro daquela instituição. E nós havíamos sido alunos da disciplina Vida Magistral, que era uma disciplina de discipulado no seminário, ministrada pelo pastor Schutz, como nós conhecíamos, e pela irmã Audrey, já falecida. E o pastor Tarcísio me disse hoje mais cedo que lembra do dia em que nós fomos convidados pelo pastor Schutz a irmos à sua casa, um grande privilégio, para mim foi a primeira vez, a casa do reitor no seminário, para nos oferecer o material que ele havia produzido, tanto no ministério, na Igreja Batista do Campo Limpo, quanto no próprio seminário, ensinando. Muitas apostilas, material doutrinário, enfim. E, imagine, né, seminaristas como não se banqueteiam diante de um material como esse. E naquele momento ali, além do pastor Tarcísio, estávamos eu, Marcos Henrique, que é um colega nosso, está em Euclides da Cunha, na Bahia também. E alguém perguntou, não sei se fui eu quem perguntou ao pastor Schutz, que conselho ele daria, Guilherme, a nós para iniciarmos o futuro ministério pastoral. E ele disse assim, eu tentei me lembrar das suas palavras exatas, creio que não são essas, mas ele disse mais ou menos assim: o pastor pode não ser o melhor comunicador diante da igreja, ou o melhor administrador da igreja, mas se amar a igreja, cumprirá a sua missão. A missão do pastor é amar gente em nome de Jesus. Essa frase eu lembro. Amem gente em nome de Jesus. Para amar a igreja, Guilherme, nós primeiro precisamos amar a Jesus.
Por quê? Porque amar é, segundo o pastor Carlos Macorde, oferecer o melhor do que eu sou e do que eu tenho para quem precisa do meu amor. Isso é amar. A gente precisa de um conceito de amor, porque senão nós vamos começar a falar de amor aqui e pensar em coisas diferentes. Amar é oferecer o melhor do que eu sou e do que eu tenho para quem precisa do meu amor. Mas amar a Jesus é oferecer tudo àquele de quem recebemos tudo. Então, o amor a Jesus não é como o amor ao próximo, ao necessitado, ao familiar, ao membro da igreja. Portanto, não é igual a amar a igreja. Amar a Jesus é oferecer não apenas o melhor, mas tudo àquele de quem nós recebemos, primeiramente, tudo. E fazemos isso com a devoção, com a piedade cristã, com o serviço, com os relacionamentos, com os projetos, ou seja, com todo o nosso ser. E, de um modo muito especial, o exercício das disciplinas espirituais servem para que nós assumamos diariamente essa posição. Então, quando nós oramos, quando nós estudamos, meditamos na palavra, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, quando estamos servindo no reino de Deus, nós estamos assumindo essa posição de demonstrar o nosso amor a Jesus, que nos deu tudo, que nos deu a vida. Nós precisávamos, meus irmãos, fazer essa consideração inicial para, a partir de agora, voltarmos nossa atenção para o texto e, então, falarmos sobre o mesmo assunto. É desse amor que nós estamos falando como uma condicionalidade para o ministério pastoral. Esse amor a Jesus, desta forma. Mas a Bíblia é fantástica e João, muito especialmente, sempre nos surpreende quando lemos o Evangelho ou as cartas. Vejam, meus irmãos, que no versículo 14, ele faz um registro que pode parecer despretensioso, mas que tem uma profundidade muito grande. Ele diz, no versículo 14, já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. A terceira vez. Então, nós não estamos falando mais de um contato, de um encontro pessoal com Jesus antes da sua morte, da sua ressurreição. Nós estamos falando de um encontro com Cristo ressurreto. E aqui, meus irmãos, reside um significado muito profundo, porque o que João está nos dizendo é que não bastou a ressurreição para a restauração de Pedro, para a preparação do seu corpo de apóstolo. Não bastou o fato da ressurreição. Mas veja, meus queridos, nós estamos falando da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Simplesmente o fato mais importante do universo. Estamos falando simplesmente do alicerce de todo edifício teológico que o cristianismo construiu ao longo de 2000 anos. Nós estamos falando simplesmente do fundamento da nossa fé. E esse fato não foi suficiente para concluir a preparação dos apóstolos. Não é automático. Não é assim simplesmente testemunhar ocularmente a ressurreição e estar preparado. Porque não é mágica, é relacionamento. Então, eu me lembrei, Guilherme, que nós estivemos aqui no pré-concílio, na noite mais fria dos últimos 5 anos. E o Guilherme aqui, sem agasalho, em pé, 1h da manhã, andando para lá e para cá. E eu me lembrei de alguns termos teológicos para a gente adentrar a esse texto. Por exemplo, Guilherme, a diferença entre deísmo e teísmo. As duas palavras são iguais. Uma no grego, teísmo, vem de teos. Outra no latim, Deus, mesma palavra para o português, mas o significado é totalmente diferente. O deísmo, da filosofia iluminista, diz que até se admite a existência de um Deus, ou pelo menos não se pode provar que ele não exista,
mas ele não tem relacionamento nenhum com a sua criação. É um motor não movido lá de Aristóteles. Tem relacionamento. Mas o teísmo não. O teísmo cristão, como também judaico, islâmico, crê que existe um Deus que se revela e que se relaciona com a sua obra. Até aí tudo bem, o cristianismo está equiparado com essas outras religiões monoteístas. Mas tem mais. Isso me leva, Guilherme, a pensar que nós precisamos lembrar do passeio no jardim para entendermos o partir do pão na praia. Em Gênesis 3, 8, a palavra de Deus diz que Deus buscava o ser humano no jardim, na viração do dia. Deus, o Criador, buscava passear com o homem no jardim. Ou seja, a criação não basta. Não é simplesmente criar tudo a partir da sua palavra. Ele criou para que as condições mínimas para o relacionamento estivessem postas. Ele criou para se relacionar e ele buscou o ser humano. E agora, meus irmãos, nós temos o Cristo ressurreto, que já havia dito, ou pelo menos estava por dizer, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora ele está na praia, assando pão numa pedra, e pedindo um peixe para compartilhar com seus apóstolos. Não basta a ressurreição, como não basta a criação, ele quer um relacionamento pessoal. Assim como no passeio do jardim, o partir do pão nos fala sobre isso. O cristianismo é exclusivo. O cristianismo é singular. O judaísmo, o islamismo falam que existe um Deus e que ele se revela e se relaciona, mas só o cristianismo diz: esse Deus estabelece um relacionamento íntimo e contínuo com o ser humano. Comunhão, relacionamento pessoal, baseado no amor. A essência da vida cristã é o relacionamento íntimo e contínuo com Jesus. A essência da vida cristã, Guilherme, está na expressão tão cara para o apóstolo Paulo: em Cristo, em união de espírito com Cristo. Pois bem, meus irmãos, diante do fato da ressurreição, o apóstolo Pedro já havia, junto com outros apóstolos, em pelo menos 2 outros momentos, visto, conversado com o Senhor ressurreto. E no versículo 3, João diz que após um momento de silêncio com mais outros apóstolos, Pedro diz: vou pescar. Como assim? Vou pescar. Mesmo depois da ressurreição, Pedro ainda não havia sido restaurado, ele estava ainda confuso em suas convicções, ele ainda não havia se definido. E naquele momento, meus irmãos, nós podemos imaginar a angústia no coração de Pedro, talvez pensando: o que eu fiz? A tripla negação me desabilitou para o ministério, não tem mais como. Que bênção eu ter visto Cristo ressurreto, mas para ser apóstolo dele não dá mais. Então eu vou pescar. Talvez tenha sido esse o significado, mas de alguma forma, meus irmãos, João está nos mostrando que Jesus preparou tudo para que Pedro voltasse ao passado, para que ele revisasse toda a sua história, para que ele se lembrasse da sua conversão na pesca maravilhosa. E aqui uma semelhança com esse texto, também outra pesca maravilhosa, quando ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele precisava lembrar da sua conversão. É por isso que no concílio nós começamos a perguntar pela conversão, porque tem que voltar lá, Guilherme, na conversão. Mas Pedro também tinha que se lembrar do chamado: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem, eu vos farei pescadores de gente, como também os evangelhos registram. Pedro precisava lembrar da última Páscoa, da instituição da ceia, quando Jesus disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vós. Quando Pedro se lembrava nitidamente
lavou os pés dos apóstolos, ele quis se recusar. Tudo isso voltava à sua mente com certeza. Pedro se lembrava, especialmente, da tripla negação. Voltamos agora a João capítulo 18, versículos 15 a 18, e lemos assim, João 18, 15 a 18, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Tinha fogueira lá na praia. Tinha fogueira na praia. Tinha fogo lá, assando pão. Pedro se lembrava. Agora, versículo 25 em diante, lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Principalmente ele se lembrava desse momento, de toda essa história que Jesus fez com que ele revivesse. E agora, meus irmãos, Jesus estava ali, preparado, e contudo preparado para a restauração do apóstolo Pedro. Enquanto eles foram pescar, não conseguiram nada, Jesus ordena que lançassem as redes do outro lado, do lado direito. João reconhece que é Jesus, Pedro volta correndo, depois ajuda a recolher os peixes, e agora eles estão ali diante de Jesus, e tudo está preparado para a restauração. Mas essa restauração se dá numa confrontação não do ponto de vista moral. Pedro, você não foi um homem, você não foi corajoso, você não cumpriu a sua palavra. Não foi uma confrontação moral, muito embora essa confrontação existiu. Não foi uma confrontação teológica. Pedro, você não confessou que eu era o Cristo, o Filho do Deus vivo, recebeu essa revelação de Deus, você não entendeu o significado da minha interpretação da lei. Não foi uma confrontação teológica. Muito embora, a partir daí, ele tenha entendido a profundidade de toda a revelação de Deus em Cristo. Foi uma confrontação pessoal. A pergunta de Jesus, repetida por 3 iguais vezes, a negação, foi pessoal. Pedro, você me ama? E aqui, meus irmãos, nós entendemos que uma condição para pastorear, como também podemos nos dirigir a toda a igreja aqui, quem nos acompanha em casa, a condição para servir a Jesus é amar a Jesus. O amor ao Senhor é a condição para pastorear ou para servir ao rebanho do Senhor, à igreja. Precisamos compreender essa condicionalidade, precisamos compreender a profundidade desse significado, o significado do relacionamento pessoal com Jesus, para que possamos então priorizar o nosso relacionamento com Ele. E nós entendemos aqui, meus irmãos, o destaque que é dado pelo evangelista ao registrar esse fato, de que essa condição é a condição de amar a pessoa de Jesus, e é uma condição estabelecida pelo próprio Jesus. 2 aspectos: amar a pessoa e amar como uma exigência dele mesmo. O próprio Jesus exigiu, não o amor à igreja em primeiro lugar,
E nós devemos amar a igreja, como Cristo amou. Mas essa não é a prioridade. O amor à igreja é decorrência do amor a Jesus. Não o amor à causa, ao reino, mas o amor à pessoa de Jesus. Não o amor ao projeto ministerial, o amor a Jesus, para um relacionamento com Ele, como foi ordenado. Jesus então precisava confrontar Pedro em sua própria história. E ele chama Pedro, não de Pedro, que foi um termo dado por ele, Kéfas, para se referir ao ministério que Pedro assumiria, e que desenvolveu, segundo o relato do Novo Testamento, pelo menos até Atos capítulo 15, abrindo as portas para os judeus e depois para os estrangeiros. E assim os demais apóstolos, dando seguimento, se tornaram o fundamento da igreja. Mas Jesus chama Pedro de Simão, filho de João. Porque quando Jesus nos confronta pessoalmente, Ele nos leva a considerar toda a nossa história. Ele usa o nosso nome comum. Ele se interessa por nós antes do chamado, antes do ministério. Para Ele importa mais a pessoa do que a função. Essa é a ordem. Primeiro a pessoa, depois a função. Simão, filho de João. E agora ele faz uma pergunta, uma simples pergunta: amas-me? Você me ama? O seu amor é pessoal a mim? E aqui, meus irmãos, eu não quero entrar no debate sobre o uso que Jesus fez de palavras diferentes para amor, e de fato ele usou palavras diferentes, isso é próprio do estilo de João. A questão aqui não é que palavra Jesus usou, mas essa pergunta sendo direcionada ao amor a Ele mesmo. E não está em jogo aqui o tipo de amor. A confrontação aqui é sobre a profundidade desse amor. E o amor é mais profundo quando ele chega no nível pessoal. O que Jesus quer saber de Pedro é, voltando àquela sua afirmação, de que você me amava mais do que os outros me amavam. Você confirma essa afirmação? Você poderia dizer novamente: você me ama mais do que a estas coisas, a estes outros? E o sentido pode ser aqui: você me ama mais do que a antiga profissão? Você me ama mais do que ama aos outros discípulos? Você me ama mais do que os outros discípulos me amam? Mas na verdade aqui a questão é: você tem ainda viva essa convicção de que eu sou prioridade para você? De que o meu relacionamento pessoal com você é prioridade? Então, pastoreia as minhas ovelhas. Meus irmãos, Pedro havia dito de fato. Mateus registra, capítulo 26, versículo 33, Marcos, capítulo 14, versículo 9. Mesmo que todos eles se desviem, eu não vou. Mesmo que todos se desviem. Eu amo mais do que todos. Em João capítulo 3, versículo 37, Pedro diz: por ti darei minha vida. Muito perigoso, não é, Rogério? Nós cantarmos esse tipo de letra em nossas músicas. Por ti darei minha vida. Pedro afirmou isso, e agora Jesus queria saber. E quando Jesus perguntou, e Pedro foi respondendo, pela terceira vez o texto diz que ele se entristeceu, porque o seu orgulho foi confrontado. Porque Guilherme, quando ele havia dito que amava, ele não fez essa consideração que fez agora. Ele disse: eu te amo mais do que todos. Mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu te darei a minha vida. Mas ele não fez a consideração que fez aqui agora. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Ou seja, agora ele está afirmando o mesmo amor, a mesma convicção, mas a partir da confiança em Jesus. Para amar Jesus, nós entregamos tudo a quem nos deu tudo. Então, precisamos crer, precisamos confiar. É isso que nos ensinou o próprio Senhor Jesus. Sem mim, nada podeis fazer, nem mesmo me amar. É isso que ensinou o próprio João quando escreveu a sua carta
sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora sim, agora, com essa confrontação, ele estava preparado para assumir o ministério, porque ele confirmou o seu amor, em primeiro lugar, à pessoa de Jesus, como uma exigência estabelecida pelo próprio Jesus. O missionário e médico David Livingstone, conhecido também como explorador do continente africano, que deu a vida ao Senhor, mas no trabalho naquele continente, disse o seguinte, Guilherme: Deus envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que me prende ao teu coração. Essa deve ser a confissão que preencha a condicionalidade para o ministério. Quando nós entendemos que em nossa vida é prioridade a pessoa de Jesus e o nosso relacionamento com Ele, entendemos que essa é uma exigência dEle, então estamos preparados para o ministério. As condições, pastor Fernando, nosso querido presidente da ordem, estabelecidas pela nossa ordem de pastores, são condições legítimas. São aplicações, pastor Tarcísio, dos princípios bíblicos. Quando nós exigimos um nada consta, no SPC e no Serasa, nós estamos aplicando um princípio bíblico de uma vida irrepreensível. Então são aplicações, são contextualizações dos princípios bíblicos que são legítimas, e precisamos mesmo, Guilherme, nos adequar a elas. As exigências da igreja local, por exemplo, de que o ministro, como acontece aqui em nossa igreja, precisa primeiro ser um crente, um servo, pelo menos por 2 anos, integrado na igreja, servindo nos ministérios, passando depois por um período de probatório, de acompanhamento. São exigências legítimas e saudáveis. Tanto é que nós estamos alegres nesta manhã, porque essas exigências também foram preenchidas. Mas, meus irmãos, nós precisamos lembrar nesse momento que elas são insuficientes, que uma pessoa pode adentrar o ministério com todas elas preenchidas, mas sem amor à pessoa de Jesus. A questão é a pessoa de Jesus, é o relacionamento vivo, pessoal, íntimo, contínuo com Jesus, a base para o nosso ministério. Devemos buscar, Guilherme, nós pastores, nós irmãos que servimos ao Senhor, em cada função que Ele nos designar, coerência entre o nosso relacionamento pessoal com Jesus e as atribuições, as funções, os cargos, as oportunidades que Ele nos dá, a posição pública que Ele nos colocar. Amas-me, pastoreia. Amas-me, sirva. Eu vou te colocar no lugar que eu designei, mas a condição é que você me ame. Portanto, nós entendemos, quando o Senhor Jesus estabelece essa condição, que ela deve ser a motivação para o ministério, para cumprirmos a missão que recebemos do Senhor. O Senhor, então, comissiona o pastor, comissiona o servo dele, para uma missão cuja fidelidade será demonstrada não pelos resultados, não pelos métodos aplicados, mas pelo relacionamento pessoal. O Senhor Jesus não vai medir quantos membros tem no hall da nossa igreja. Ele não vai medir o tamanho do templo que foi construído por aquela igreja local. Ele vai medir a nossa fidelidade a Ele como pessoa, nosso relacionamento com Ele, pois para isso Ele nos criou, e Ele então nos chama primeiramente para este relacionamento. Qual a nossa motivação no ministério? Ah, meus irmãos, minhas irmãs, como lamentamos o fato de que hoje muitos estão ocupando posições no ministério motivados pelo dinheiro, motivados pela fama. E nós não nos colocamos na posição de julgar. Pelo contrário, fazemos o juízo próprio, avaliamos o nosso coração, examinamos o nosso interior.
Não devemos pastorear o rebanho do Senhor, que significa cuidar, que significa liderar, alimentar, em busca de vantagens, em busca de fama, mas em obediência ao mandato do Senhor, motivado pelo amor ao Senhor. É nessa segunda parte do texto que o Senhor Jesus repete o seu chamado a Pedro. E ele diz: segue-me. Mesmo chamado. Segue-me. A repetição do chamado original. Agora, com Pedro preparado para cumprir tudo aquilo que ele mesmo havia dito. Se ele disse que daria a vida, o Senhor Jesus agora prediz que ele seria martirizado. Se ele disse que amava mais do que todos, então agora ele se coloca no seguimento a Cristo de uma maneira radical. E o testemunho da igreja cristã é de que Pedro glorificou a Deus, como diz o texto que nós lemos, morrendo sob mandato de Nero e, segundo dois cristãos antigos, considerados pais da igreja antiga, Tertuliano, depois Eusébio, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Entendeu a radicalidade do seu chamado. E a sua identificação com Cristo foi tamanha, que naquele momento final, ele não se viu digno de morrer na mesma posição que o Senhor, mas morreu, entregou sua vida. E ele entendeu que a glorificação a Deus passava pelo sofrimento. E nós não podemos, Guilherme, como obreiros do Senhor, buscarmos estratégias para fugirmos da dor que o ministério nos impõe, das decepções, das frustrações. Nós devemos levá-las para o nosso relacionamento pessoal com o Senhor, não fugir delas, porque elas virão, são inevitáveis. E Pedro sabia disso, que era uma forma de intensificar o seu relacionamento com Jesus e de glorificar mais a Deus. Vejam o que ele mesmo diz na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 16. 1 de Pedro 4, 16. A palavra de Deus nos diz: mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A palavra a todos nós cristãos. E hoje direcionada especialmente àqueles que foram chamados para servir no ministério pastoral, com esse nome de cristão, identificado com Cristo, pequeno Cristo, e como servo, disposto a sofrer. Aquela declaração precipitada de Pedro, por fim, então, veio a se cumprir de uma maneira radical, e é essa atitude de servir, seja qual for a situação, disposto a padecer o pior sofrimento, que serviu para que Pedro avaliasse o seu coração continuamente. Foi na dor, foi na decepção, foi na perseguição que Pedro pôde sondar o seu coração e distinguir entre aquele que é pastor de fato e aquele que é mercenário. Vamos acompanhar ainda na primeira epístola o que o apóstolo Pedro diz sobre o pastoreio. Ele diz, por exemplo, a partir do versículo 1: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Versículo 2 diz: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. É pelo amor à pessoa de Jesus, em obediência a essa exigência do próprio Senhor Jesus, que Pedro então avalia o seu coração, instrui os líderes cristãos
a pastorearem não interessados em retorno financeiro, não usando estratégias de poder, mas cuidando do rebanho que pertence ao Supremo Pastor. O pastor Mauro Israel Moreira foi pastor durante 28 anos da primeira igreja batista em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, chegou a ser presidente da Convenção Batista Brasileira. Esse pastor me influenciou muito, porque ele pregou durante 2 anos seguidos, exatamente os 2 anos onde eu estava concluindo a preparação para ir ao seminário, e especialmente no ano de 1998, ele pregou no acampamento batista do estado da Bahia. E naquele acampamento eu me apresentei para o ministério. Por isso, a presença dele ali e depois o exemplo dele no ministério me marcou tanto. E eu guardo, Guilherme, uma declaração do Mauro Israel Moreira, que me parece muito como uma experiência que nós vivemos. Ele disse assim: já que eu só tenho uma vida, já que eu só tenho um ministério, eu quero exercê-lo com toda a fidelidade, da melhor maneira que eu puder exercê-lo. Eu não vou passar por aqui de novo. Eu não posso me dar ao luxo do desperdício. Eu quero colocar todas as minhas forças, eu quero colocar toda a minha consagração a Deus numa relação saudável que possa ser propulsora do meu ministério. É esta a visão, uma relação pessoal com Jesus, que é propulsora do ministério. Tudo no ministério, como efeito desse relacionamento pessoal com Jesus. Eu me lembro que em uma das nossas primeiras idas ao presídio Floramar, não sei se o Igor estava e vai lembrar também, aconteceu que no trajeto, eu lembro que a irmã Leni estava conosco e nós passamos ali pela JK, o Guilherme entrou e antes de pegarmos a rodovia, o telefone tocou e era uma das irmãs do Guilherme, eu não sei agora quem era, ligando e parabenizando pelo aniversário dele. E nós ficamos sabendo no carro que era o dia do aniversário dele, por causa dessa ligação, depois ele compartilhou. E nós ficamos até sem jeito, mas Guilherme, hoje é seu aniversário, se você tivesse avisado, talvez a gente pudesse até dispensar para que você pudesse compartilhar com seus familiares. Aí ele disse, não, eu quis assim, porque nesse dia que é significativo para mim, quando eu comemoro a vida que recebi do Senhor, eu quero estar servindo no presídio. E nós fomos lá para o pavilhão 3, o seguro, o presídio dentro do presídio, e Guilherme pregou, meus irmãos, de uma forma encantadora. Eu nunca vou esquecer. Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante. Para os irmãos sentirem o drama. Porque a ira de Deus se manifesta. E ele começou a falar do Evangelho, e ele dizendo, o Evangelho começa com uma má notícia. Todos nós estamos condenados. Mas depois ele trouxe a boa notícia do Evangelho. E pregou com vida. E eu me lembrei dessa relação. A vida que você recebeu de Jesus, dedicada ao próprio Jesus. É isso. É amar a Jesus com tudo que Ele nos deu, porque Ele nos amou primeiro. E é entregar tudo, sem reserva, sem restrição. É assim, Guilherme. Para amar o povo do Senhor, nós precisamos antes amar ao Senhor, pois Ele é a fonte do amor. A condição para pastorear ou para servir é amar a sua pessoa e fazer desta a única motivação para o serviço. Então, Guilherme, por fim eu te digo, me permita, honrado que fui com o seu convite para, nesse momento, nos expor às Escrituras, nos expormos às Escrituras. Fale e demonstre à igreja que você é um pecador salvo pela graça de Deus. Deixe isso claro para a igreja. Não crie barreiras, não crie reservas, se exponha. Eu não estou falando aqui de expor a sua intimidade com a Dalila, expor a sua fatura do cartão de crédito. Eu estou falando de expor a sua condição de pecador, de alguém que foi amado, Guilherme, de alguém que conhece o que é o amor, de alguém que é amado por uma pessoa
viva que habita em você. Diga: eu sou um pecador, salvo pela graça de Deus, mas eu sou um filho amado de Deus. E deixe as pessoas lhe ajudarem nos seus erros. Deixe as pessoas lhe corrigirem. Deixe que as pessoas se aproximem de você. Diga a Jesus todos os dias: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Não tenha medo de ser verdadeiro. Confie no amor. Onde há amor, não há medo. Não tenha medo de ser verdadeiro. Diga, viva na verdade, como alguém que confia no amor. É assim, Guilherme, as 3 virtudes: fé, esperança e amor. Confie no Senhor e tenha esperança de que Ele vai honrar o seu ministério. Não queira fazer do seu jeito. Não queira fazer do seu jeito. Abra mão de fazer do seu jeito. Você não vai conseguir fazer melhor do que Jesus. Reconheça isso, dependa dele e obedeça ao seu amor. Quando ele lhe disser: Guilherme, é assim que eu quero que você me ame. Ou quando você pedir a ele que sonde seu coração: Senhor, dessa forma eu vou amar mais ao Senhor. Então peça a ele para prover os recursos, para lhe dar sabedoria, para que você possa cumprir a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Senhor, nós cremos que a Tua palavra é a verdade. E diante dela, Senhor, nós somos confrontados. Confrontados, sobretudo, pelo amor do Senhor. O Senhor que nos buscou para passear conosco no jardim, mas nós fugimos. Nós procuramos estratégias. O Senhor que nunca desiste de nós. E o Senhor que prepara o pão para partir conosco na praia. O Senhor que quer nos atrair a si. Que quer nos mostrar que a prioridade é o relacionamento pessoal contigo. Para que depois o Senhor faça tudo através de nós. Para que nós não tenhamos dúvida de que não será pela nossa sabedoria, pelos nossos recursos, pelo nosso poder, mas será na dependência do Senhor. E o Senhor poderá fazer a Tua vontade através de nós. Que assim seja, ó Deus, no ministério desse querido irmão em Cristo, hoje pastor Guilherme Fonseca. Que ele possa amar ao Senhor. E assim, ó Deus, cumprir a missão que o Senhor confiou a ele, de pastorear o Teu rebanho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos permita, irmãos, sairmos daqui refletindo mais ainda sobre aquilo que ouvimos, palavra de Deus. Agradecendo ao Senhor pela vida do nosso querido pastor Petrônio. Meus